Bom dia, meu nome é Cibele, estou aqui com o senhor Egno e a gente vai fazer algumas perguntas para ele. Senhor Egno, nos conte um pouco sobre a história do teatro. Bom dia, vocês são de que escola mesmo? É Alcides Andrade. A escola Alcides Andrade. É um prazer, né, poder ajudar vocês um pouco que eu sei com referência ao Teatro 7 de Setembro. O Teatro 7 de Setembro, ele é o primeiro teatro do estado de Alagoas. É um dos mais antigos do Brasil também. E a ideia de ter um teatro em Penedo foi de um português chamado Manuel Pereira de Carvalho Sobrinho. Esse português, ele trazia mercadorias da capitania da Bahia para a capitania de Pernambuco, que era Alagoas. Lá de Sergipe era Bahia e aqui Alagoas era Pernambuco, né? Capitania de Pernambuco. Então ele trazia as mercadorias e foi crescendo, né? Aqui em Penedo, o comércio dele, e ele passou a ser um penedense mesmo. Casou-se com uma penedense e Penedo não tinha diversão, não tinha nada. E ele, por ser europeu, queria ter alguma coisa na cidade. Ele começou com uma pequena banda. Ele formou uma banda com portugueses e com penedenses, né? E essa banda foi crescendo, foi se multiplicando, passou a ser uma filarmônica. E essa filarmônica, ela se apresentava em vários locais aqui de Penedo. Só que eles não tinham um local fixo. Então ele teve a ideia de construir uma sede para a banda que ele tinha já. E ele foi pedir ajuda aos franciscanos, os irmãos franciscanos, para conseguir um terreno, para que ele construísse uma sede justamente para a banda. E os franciscanos doaram o terreno aqui no Largo de São Gonçalo. Esse terreno, medindo na época, eu não sei como era essa medição deles, mas foram 7 palmos de terra doados pelos franciscanos. E o terreno grande. Então, o que aconteceu? Ele conseguiu o terreno, mas como ele viu que era um terreno muito grande, no centro, na parte onde o comércio de Penedo fluía já, ele queria construir algo imponente. Então ele teve a ideia de, em vez de fazer uma sede, fazer um teatro. E no teatro ele colocar a banda, a filarmônica. Mas ele não tinha dinheiro para isso. Ele foi pedir ajuda a um penedense, né? Francisco Inácio de Carvalho Moreira, o Barão do Penedo. O Barão do Penedo, ao ficar sabendo dessa história, e o Manuel levou para ele, né? Aí pediu ajuda, ficou muito feliz em tentar construir um teatro na cidade de Penedo, já que ele vivia na Europa, né? E lá tinha diversões e tudo mais. O Barão do Penedo. Inclusive, o título de barão que Francisco Inácio de Carvalho Moreira conseguiu foi por intermédio de Dom Pedro II. E Dom Pedro deu o título de Barão do Penedo a ele, e ele era a pessoa mais importante da cidade, né, da região aqui. E ele doou 100 contos de réis, uma boa quantidade em dinheiro para a construção do teatro. Muito bem. Ele já tinha o terreno e tinha dinheiro para o início da construção. Mas faltava um arquiteto. Então ele ficou sabendo que em Maceió tinha chegado um arquiteto italiano e foi para fazer algumas obras, né? Arquitetar algumas obras na capital. Ele foi procurar esse italiano chamado Luigi Lucarini. Esse Luigi Lucarini, ao conversar com o Manuel Pereira de Carvalho Sobrinho, gostou da ideia, né? E ficou maravilhado em saber que tinha alguém interessado em ter um teatro na cidade. Ele veio a Penedo e arquitetou o Teatro 7 de Setembro no estilo neoclássico.
em forma de uma ferradura. Se vocês já filmaram, vão observar que o teatro ele tem uma forma de ferradura, justamente para que tenhamos no palco acústica. Nós não temos eco, nós temos acústica. Nós estamos conversando aqui normalmente, né? Não estamos falando alto, nem também baixo. Estamos com um timbre legal, né? E dá para se ouvir, não tem eco. Bom, ele arquitetou, projetou o teatro todo, no estilo neoclássico italiano, né? E entregou a planta ao Manuel Pereira de Carvalho Sobrinho. O Manuel, no dia 16 de agosto de 1865, ele começou a construção do Teatro 7 de Setembro. 16 de agosto de 1865. E o nosso teatro só veio ser inaugurado no dia 7 de setembro, que é o nome, de 1884. Passaram-se 19 anos de construção. Né? Mas, o nome, né? Isso. Mas no dia 7 de setembro de 1884, ele foi inaugurado. E aqui no teatro, a primeira peça a ser encenada no palco foi o Violino do Diabo. Essa peça, ela foi escrita por um penedense. E a gente não tem o script dela mais. Né? Pelo tempo, perderam-se. Né? E nós sabemos que foi essa peça. E, após ela, grandes companhias de teatro da Europa vinham se apresentar em Penedo, pela importância que era o Teatro 7 de Setembro no mundo. Né? E aí vinham companhias da Itália, da Inglaterra mesmo, né? Onde o Barão do Penedo tinha uma grande influência na Inglaterra, porque ele era o cônsul brasileiro. Foi o primeiro cônsul brasileiro na Inglaterra, foi um penedense chamado Francisco Inácio de Carvalho Moreira, o Barão do Penedo. E o Teatro 7 de Setembro ele tem 3 frisas, né? 2 frisas e um balcão lá em cima. Aqui, lá no meio ali, nós temos a tribuna de honra. Existia uma subdivisão. Aqui embaixo ficavam brancos, na primeira ficavam brancos com um poder aquisitivo maior do que os que estavam aqui na plateia. Na segunda ficava uma elite, porque tinha a tribuna de honra, onde ficava o barão, a baronesa e os convidados, que eram muito mais ricos do que os outros 2. E na parte superior, lá em cima, onde hoje nós chamamos de balcão, lá, nessa época, era chamado de poeiro. Lá em cima ficavam os escravos, os negros, porque vinham apenas para servir aos seus donos. Eles não vinham para assistir peças, não. Era proibido. Eles tinham que ficar focados em seus donos, seus proprietários. E era para servir. Então, lá em cima ficavam os irmãozinhos de cor, os irmãos negros escravos. Hoje em dia, no Teatro 7 de Setembro, não tem mais isso. Você pode adentrar e ficar em qualquer local que você queira. Se for uma peça em que vai pelos valores, né? Embaixo é um valor, no meio, na primeira é outro valor, e em cima também. Mas raramente acontece. Raramente nós temos isso. E a arquitetura dele, nós temos 16 banheiros hoje, né? 16 banheiros. O salão nobre lá em cima. Ele foi arquitetado com 4 deusas, tem 4 estátuas na fachada dele, que representam o teatro. São deusas gregas. Euterpe, Calíope, Neoptóleme e Terpsícore. São as 4 deusas que representam o teatro. Euterpe é da dança. Minto. Euterpe é da música.
Calíope é das artes, dramaturgia. Melpomene é da tragédia. E a Terpsícore, que era a deusa mais danada, a deusa da dança. Não sei se você é deusa da dança, né? Se você gosta de dançar, é uma deusa, né? Tem algo com a Terpsícore, né? Esse é um resumo da história do Teatro 7 de Setembro, que é mais